Olá, o Brasil e o mundo na sua tela. Começa agora o Entrevista Record Mundo. A primavera árabe se espalhou e se tornou o verão da juventude nas ruas. Verão ou inverno aqui no Hemisfério Sul também, né? Hoje nós vamos conversar sobre as duas últimas ondas de protestos. No Chile, os manifestantes têm um objetivo claro: a melhoria na educação gratuita. Há 2 meses, os estudantes chilenos saem às ruas e colocam contra a parede o presidente Sebastián Piñera. Houve forte repressão policial e uma greve nacional está marcada para essa quinta-feira, agora dia 18. Na Inglaterra, a situação é diferente. No dia 4 de agosto, um homem foi morto pela polícia inglesa em um bairro no subúrbio de Londres. Logo em seguida, veio uma onda de protestos que terminaram em ataques à polícia, saques, incêndios. 5 pessoas foram mortas desde então. O governo aumentou o policiamento e prendeu mais de 2.000 pessoas. Bom, são essas ondas de protesto, já passaram pela Espanha também, Grécia. Quem vai conversar com a gente sobre esses protestos populares são os nossos convidados aqui, o cientista político e jornalista Igor Fuser, que é também coordenador do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero. Igor, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Muito bem. E está aqui também com a gente o ex-candidato à presidência da República pelo PSOL em 2010, Plínio de Arruda Sampaio. Ele, que além de uma longa carreira política no Brasil, morou no Chile nos anos 70, conhece bem aquele país, né, Plínio? Conheço bem. Sabe bem o que significa essa efervescência nas ruas do Chile, né? Sei muito bem. Obrigado pela presença. Então, nós vamos começar aqui com a nossa conversa. Eu vou começar justamente por aí, Plínio. Pois não. O Chile é um país que vem de uma ditadura, né, de Pinochet, depois disso, uma longa transição para a democracia. Todo mundo dizia, o Chile é um país arrumado. O Chile fez acordo com os Estados Unidos. No Chile não tem instabilidade social. De repente, 100.000 estudantes nas ruas. O que está acontecendo lá no Chile? O que está acontecendo lá no Chile é o que está acontecendo em várias partes do mundo e que é uma pena que não aconteça aqui no Brasil, que é o povo na rua exigindo os seus direitos, né? A ditadura chilena foi patrocinada pelos Estados Unidos, hoje não há dúvida nenhuma disso, né? E ela castigou terrivelmente o povo, né? E criou, inclusive, Rodrigo, digamos, um temor da população, foi um terror real, uma coisa brutal, né? E essa é uma geração nova, é uma geração que não teve esse traumatismo. Então, ela realmente foi em cima da injustiça social que é terrível no Chile. E está vindo pelos estudantes, pela questão da educação. Desde o Pinochet, parece que o Chile privatizou a educação, algo Tudo. que aqui no Brasil não se chegou tão longe, privatizou as universidades. Privatizou tudo, privatizou a educação, privatizou tudo. Foi além de uma repressão brutal, né? Além de uma repressão terrível. Então, o resultado disso foi esse amassamento da população que agora explode com força. É preciso notar, Rodrigo, que o Chile é um país altamente politizado. O Chile é muito mais politizado que o Brasil. Uma das coisas que nos surpreendeu a nós brasileiros, né, quando chegamos ao Chile, foi exatamente isso. A politização. O chofer de táxi tem partido, a empregada doméstica tem partido. O Paulo de Tarso Santos tinha uma empregada, a mulher dele deu uma roupa para o empregado e disse, não, senhor, eu não quero, eu compro, se a senhora quiser eu compro, mas eu não aceito dinheiro de patrão, não aceito presente de patrão. Eu disse, mas por quê? Porque eu sou do Partido Comunista. Eu quero o salário, né, bem pago e tal, para poder comprar. Né? E eu sou do Partido Comunista. Que coisa. Eu não recebo. Então, e esse é um povo que se levanta, é fantástico. Eu só tenho pena de não vir para nós aqui. Igor, passando aí, começando pelo Chile, depois nós vamos chegar na Europa também, né? Será que tem alguma ligação, quer dizer, com o mundo, a tal da globalização, né, como se falava nos anos 90 e tal, passa pela televisão, os árabes foram para as ruas no Egito, derrubaram governos, isso será que ajuda de alguma maneira ou é a conjuntura local ali do Chile que está levando os estudantes para as ruas? Olha, é cada vez mais evidente que não se trata de uma coincidência, né? Você falou dos países árabes, a gente pode lembrar também da Espanha,
Na Espanha são milhares e milhares de jovens, um movimento chamado os Indignados, que estão acampando nas praças de Madrid, de Barcelona, das principais cidades espanholas, reivindicando também seus direitos sociais, melhoria nos níveis de emprego, melhoria no nível de educação, e melhorias na política. Quer dizer, que haja realmente a possibilidade do exercício da democracia, das opções na política. Então, isso na Espanha. Evidentemente, não é uma coincidência que tudo isso aconteça ao mesmo tempo. É claro que em cada lugar existem as suas particularidades. Esses movimentos de protesto, eles acontecem de formas muito diferentes. No Chile, a gente tem um movimento organizado, pacífico, Porque... com um programa político claro. Quer dizer, eles querem um ensino gratuito para todos, querem que todos tenham a mesma oportunidade de acesso à educação. E saem às ruas pacificamente, pressionando o governo. Na Inglaterra não existe nada disso. Quer dizer, é uma explosão de fúria, que o governo diz, não, isso é uma coisa de baderneiros, de criminosos. Agora, é impossível ser uma coisa de criminosos. São milhares e milhares de pessoas em dezenas de lugares diferentes que explodem, e a raiva dessas pessoas é contra a polícia. Por que contra a polícia? Porque a polícia é a presença visível do Estado que eles têm e é o agente mais direto da situação de opressão que eles sentem. Então, eles vão para cima da polícia. Mas não se pode dizer, como disse o governo da Inglaterra, não, é simplesmente um bando de criminosos. Claro. Quer dizer, é preciso olhar quais são os motivos de fundo, qual é a realidade de vida dessas pessoas que, de repente, saem para as ruas desse jeito. Nós vamos, claro, aprofundar um pouco mais isso logo adiante, mas só para não perder o gancho do Chile, a gente tem uma reportagem aqui, as manifestações no Chile já duram 2 meses. Os estudantes, como a gente já conversou aqui, pediram fortalecimento do ensino público. Então, vamos entender um pouco melhor o que está acontecendo por lá. O Chile tem sido palco de protestos violentos contra o executivo por parte de estudantes, ambientalistas e mineiros. O governo propôs um fundo de 4 bilhões de dólares para o ensino superior, mas que não trará uma reforma profunda para o sistema, tal como desejam os estudantes. As barricadas feitas pelos estudantes foram quebradas pelo carro de choque da polícia. Jatos de água tentavam dispersar os estudantes. Alguns reagiram com pedradas. Um policial ficou ferido. Dezenas de estudantes foram detidos. Segundo as autoridades, a passeata reuniu 30 mil pessoas. Bom, essa foi só uma das manifestações. Houve manifestações muito maiores. Daqui a pouco a gente vai ver mais imagens disso. Agora, voltando então com o Plínio, que conhece bem o Chile. O Chile, depois de Pinochet, teve uma sequência de governos, vamos dizer, de centro-esquerda, né? Exatamente. Socialistas com democratas cristãos e fizeram vários governos em seguida. Agora ganhou um presidente tido como mais conservador, o Piñera. E o curioso é que essa explosão se dê justamente no governo do Piñera, né? Quer dizer, há uma questão política aí também, como disse o Igor, no Chile não é uma explosão assim espontânea, parece que tem programa, é aquele movimento estudantil que vai para a rua mesmo com um programa político, né? Não tenha dúvida, cada menino desse que você vê aí é de um partido, não tem a menor dúvida. Quer dizer, lá é uma explosão política organizada, isso aí não é diferente um pouco do inglês. O inglês é uma explosão popular, entendeu? O pessoal saiu para a rua. Lá não, lá é um negócio organizado mesmo. E tem que ver com o reacionarismo. Eles estavam acostumados com uma política de mais ou menos, um pouco, não chega a ser uma política socialista, mas era uma política social-democrata, um pouco de inclusão de pessoas. E agora não. O Piñera diz que todo mundo tem que pagar o que não há free lunch, ele diz, né? E proibiu as manifestações, não sei se vocês acompanharam, ele usou uma lei da época de Pinochet que para fazer manifestação o governo federal tinha que autorizar. E ele não autorizou a manifestação de rua, né? E aí então é que deu a explosão toda. A explosão maior, né? Maior, fortemente. Certo. A gente tem aqui mais algumas imagens. Na quarta-feira, as manifestações ficaram um pouco mais violentas no Chile. Estudantes e professores pedem um ensino de qualidade e que seja mais acessível a todos. Vamos ver as imagens. A população fez um panelaço na capital Santiago. Em algumas regiões, barricadas foram montadas e pedras lançadas na polícia.
estavam presentes estudantes, professores, pais, trabalhadores da indústria do cobre e funcionários públicos. Outras cidades como Valparaíso e Concepción se uniram ao protesto. Pelo menos 300 pessoas foram presas. Além do investimento em qualidade, os chilenos exigem uma educação universitária gratuita para quem não puder pagar. Lança que derrubou o Allende. Foi um panelaço desse tipo, né? Que você lembrava que derrubou. O Allende. Então é uma imagem simbólica lá no Chile. Fortíssimo. De derrubar o governo. E o Pinheira, que quando teve aquele episódio dos mineiros, né? Ele foi para a beira daquele buraco onde estavam os mineiros e faturou politicamente. Tudo. Mas agora parece que a popularidade dele está lá no chão, né? Ele é o presidente da América do Sul que tem a pior avaliação da opinião pública. É engraçado, você olha os jornais brasileiros, todo mundo fala mal do Chaves. Chaves tem apoio da maioria absoluta dos venezuelanos. Quem está mal nas pesquisas é o Pinheira, que foi elogiado pela imprensa brasileira como um sujeito moderno, uma direita assim atualizada, civilizada. Agora ele está mostrando as garras, né? Quer dizer, reprimindo os estudantes dessa forma, falando coisas, dizendo que nada é grátis nesse mundo, portanto a educação tem que ser paga. Qualquer país desenvolvido, mesmo na América Latina, na Argentina, parcialmente até no Brasil, quer dizer, existe ainda, bem ou mal, ensino gratuito. Né? No Chile eles acabaram com tudo isso, como o Plínio disse, privatizaram tudo, né? E agora as pessoas deixaram de aceitar isso passivamente, né? Estão reivindicando os seus direitos. E olhando para o quadro assim, político da América do Sul, você tem vários governos um pouquinho mais progressistas, ou tidos como mais progressistas. O Chile é uma exceção. Será que o Pinheira, do jeito que vai indo, abre-se um quadro aí para uma derrota, né, eleitoral para essa linha mais de direita do Pinheira? É que ainda tem um período longo de mandato, né? Mas a coisa do jeito que vai, porque a gente tem que situar isso também no quadro da economia mundial. Né? Quer dizer, o que está acontecendo? Temos uma recessão mundial, quer dizer, na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, o que está sendo feito? Para resgatar o setor financeiro que entrou em colapso, estão cortando gastos sociais. Estão tirando dinheiro do povo para dar dinheiro para os banqueiros. Na verdade, é isso que está acontecendo no chamado mundo desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos. Isso acaba agravando a recessão. Um país como o Chile, por exemplo, quer dizer, a riqueza do Chile é o cobre. Eles exportam esse cobre para os países desenvolvidos, para a China, etc. Essa riqueza vai ser cada vez menor, né? Então, e o governo não está disposto a fazer com que os ricos paguem a sua parte no sacrifício da crise econômica. O governo não quer saber, o governo defende os interesses dos empresários, do poder econômico, né? Aperta cada vez mais em cima dos mais fracos, da população. Então, quer dizer, a tendência é no mundo inteiro, né? Quer dizer, pipoca aqui no Chile, pipoca na Espanha, pipoca nos países árabes, na Inglaterra, né? As coisas continuando do jeito que estão, quer dizer, a gente vai ter, e isso vai se tornar cada vez mais a rotina. Cada 2 semanas, cada mês, vai ser um país novo aí na agenda dos protestos sociais. A gente já vai mostrar um pouco mais também da Inglaterra. Por enquanto temos imagens do Chile aí na tela. Plínio, a gente pode dizer que é uma crise geral, acho que pode, né? Uma crise geral do capitalismo? Eu acho que é a primeira, a causa disso tudo chama-se neoliberalismo. Né? O neoliberalismo tomou conta da economia mundial e aí foi essa brutalidade contra o povo. O povo aguentou um certo tempo e depois começou a explodir. Né? Vai explodir e vai explodir tudo. Aliás, Plínio, muito irônico o que está acontecendo agora. Aonde começou o neoliberalismo? Em 2 países, Inglaterra e Chile. Inglaterra da Margaret Thatcher e Chile do Pinochet. Foram os 2 que começaram no final dos anos 70, começo dos 80. Muito Depois bem. O mundo inteiro veio pelo mesmo caminho. Exatamente. E eles estão explodindo ao mesmo tempo, a Inglaterra e o Chile. É fantástico, é uma bela observação, porque são os 2 que começaram mesmo. Né? Então, eu acho que é uma explosão contra esse arroxo, né, que vem já de 10 anos. E eu acho que isso vai percorrer tudo. Né? E eu espero que chegue aqui logo. Eu insisto nisso, precisa chegar aqui logo. Aqui no Brasil, que aqui a economia ainda vai se sustentando, né? E o povo é tão desorganizado, tão apático, tão submisso. O que mata este país é a chamada cultura do favor, Rodrigo. A pessoa recebe um favor
e acha que tem que devolver esse favor, né? O Lula deu lá um caraminguá e todo mundo acha que então agora tem que dar o voto para ele, o apoio para ele, e isso é trágico. Aqui no Brasil esse rastilho de pólvora ainda não chegou. Vai demorar. Vai demorar. Vamos ver um pouquinho mais sobre a situação na Inglaterra. A Justiça de Londres fez até mutirão para tentar julgar os detidos. É muita gente. No fim de semana a população voltou às ruas, dessa vez também para pedir paz e o fim da violência. As centenas de pessoas que se reuniram num parque de Birmingham ouviram o discurso do homem que se tornou um símbolo da paz. O filho de Tariq Jahan e outros 2 jovens morreram atropelados na onda de ataques da semana passada. Mas a resposta desse pai foi uma série de apelos pacifistas. Esses 3 jovens não morreram em vão, eles morreram pela nossa comunidade, declarou Jahan. Mais de 2.200 pessoas foram detidas na Inglaterra nos últimos 9 dias. Cerca de 1.000 responderão por crimes como saques e vandalismo. São tantos acusados que os tribunais têm feito plantões, inclusive à noite, para punir os culpados rapidamente. Hoje, o primeiro-ministro David Cameron afirmou que vai rever todas as políticas sociais do governo e apontou o lento colapso moral da sociedade britânica como causa dos confrontos. O primeiro-ministro diz que a causa é o colapso moral. Colapso moral do governo inglês. Colapso moral do governo inglês, né? Esse sim que está deteriorado. Aliás, deteriorado tudo lá, né? A realeza, ali o deterioro é da classe dominante. A deterioração moral é da classe dominante. E é isso que está explodindo na rua. É só para a gente lembrar, né? Desde os anos, você falou da Margaret Thatcher, Igor, em 79, 80 começa ali o governo dela e aí eles começam a derrubar aquele estado de bem-estar que tinha sido construído desde a Segunda Guerra, né? E com o Estado o Estado dava moradia, não dava, né? Alugava, tinha aluguel social, tinha saúde pública, tudo isso foi desmontado pela Margaret Thatcher, né? E agora talvez seja a volta do cipó de aroeira, como se diz, né? É a consequência do que eles vêm fazendo nos últimos 20 anos, né? Cortando verbas de programas sociais. Esses bairros onde explodiram esses protestos, que são os bairros mais pobres da Inglaterra, são os índices mais altos de desemprego, né? São lugares onde 1 em cada 3 jovens, na faixa dos 20 aos 30 anos, está desempregado. E os que estão empregados ganham salário mínimo, também não têm uma vida nada invejável, né? Agora, nos últimos meses, por conta da crise econômica, eles fecharam os centros comunitários, onde os jovens se reuniam para praticar esportes, para jogar videogame, para tocar instrumentos, para conversar, jogar xadrez, foram fechados em corte de despesas, porque tem que dar dinheiro para os bancos para salvar o funcionamento das finanças. Então, esses jovens desempregados, eles ficam na rua o dia inteiro. Ficam na rua ali se ligando a gangues, ao narcotráfico, né? Do ponto de vista deles, não é muito diferente, inclusive, do que acontece no Brasil, na periferia. Um jovem está desempregado, ele olha na televisão, vê aqueles produtos lindos, maravilhosos, que ele não pode comprar, né? Aparece a chance de ganhar um dinheirinho vendendo droga, ele aceita. Então, essas gangues vão proliferando, né? Aí chega o governo e diz, não, é tudo criminoso, vão processar, vão colocar na cadeia. O governo tinha que rever as suas políticas, mas isso eles não fazem, porque eles estão com o rabo preso com interesses econômicos muito poderosos. E os partidos políticos estão todos ali fazendo parte do mesmo sistema. Então, não tem um canal político de expressão, né, dessa revolta que a juventude vai sentindo. Aí explode. Você concorda com isso, Plínio? Os partidos eles se igualaram muito? Plenamente, plenamente. É exatamente isto. Você tem, na verdade, uma esquerda muito fraca, na Inglaterra, então, fraquíssima, né? E os partidos de direita todos idênticos, na verdade. O Partido Trabalhista ali foi muito para a direita também, né? O Partido Labour Party, né, na Inglaterra. O antecessor do Cameron, como é o nome dele? Tony Blair. Tony Blair, foi uma vergonha total. Aliás, vocês falaram aí de como é que o governo vem tratando dessas questões, isso se reflete nos meios de comunicação lá da Inglaterra. Tem um vídeo que está fazendo muito sucesso na internet, é o Diálogo, eu acho que a gente podia passar agora. É a apresentadora da BBC, da emissora inglesa, cria polêmica ao entrevistar um senhor chamado Darcus Howe. É um inglês que presenciou as primeiras manifestações em Londres. Vamos só ouvir um trechinho. Marcus Dow, are you shocked by what you've seen there last night?
No, not at all. I have been living in London for 50 years. There's so many different moods and moments. But what I was certain about, listening to my grandson. Na verdade, a apresentadora, até para a gente poder explicar aqui, a apresentadora pergunta se ele não está preocupado com o vandalismo, com a violência que acontece ali nos bairros, e ele começa falando, não, absolutamente. Eu estou preocupado com a violência da polícia contra os meus filhos, contra os negros em geral, que moram nesses bairros, que são maltratados pela polícia, contra a situação social. E aí há um bate-boca, depois quem tiver a oportunidade de assistir na internet, tem algumas versões que estão traduzidas, há o bate-boca entre ele representando essa comunidade mais pobre de Londres e a apresentadora, que talvez seja o símbolo daquele inglês mais tradicional, né? É um vídeo que vale a pena acompanhar depois e assistir, porque acho que é representativo do que está acontecendo hoje na Inglaterra. Aliás, essa polícia matou o brasileiro, Jean Charles, não podemos esquecer. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, Do mesmo por jeito. pura suspeita. Coitado do rapaz, não tinha nada. Não tinha nada. É isso que ele diz na entrevista. A polícia para o meu neto, para o meu filho, Mas e, o Rodrigo, sem nenhum motivo, né? Mas, Rodrigo, mata no Brasil também. Claro, né? Eu tinha um motorista que me servia lá, muitas vezes andei no ponto perto da minha casa. E ele me dizia, doutor Plínio, eu tenho muita preocupação porque o meu filho é músico e ele volta tarde para casa. E eles matam os pretos, pois não é que um mês depois mataram o rapazinho na rua? O filho desse filho taxista. Matam. Mata. Não, Quer dizer, isso é uma realidade que, infelizmente, a gente já conhece aqui do Brasil e agora os ingleses estão passando Também a conviver lá. com isso, né? É um quadro dramático, né? Que talvez explique essa explosão, né? Exatamente. Isso que é uma coisa que muito pouca gente está falando, o racismo. O racismo é fortíssimo na Inglaterra. Nossa. Eu estava lendo agora uma pesquisa, diz que dos negros que moram em Londres, em cada 5 negros homens, 1 foi revistado pela polícia nos últimos 2 anos. É um número altíssimo, muitas vezes maior do que o número de brancos. Se você é negro, você é suspeito. Então, eles vão acumulando aquele sentimento. De repente, tem um estopim, uma fagulha, aquilo explode. Estamos conversando aqui com o cientista político Igor Fuser, que é coordenador também, é jornalista e coordenador do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero, em São Paulo. Também aqui no estúdio com a gente, o ex-candidato a presidente da República em 2010, Plínio de Arruda Sampaio. Antes da gente seguir aqui na nossa conversa, vamos rever mais uma reportagem, agora da nossa correspondente Thaís Furlan, sobre aquele que talvez tenha sido o pior dia dos conflitos em Londres na semana passada. Bombas incendiárias, veículos destruídos, lojas saqueadas. Londres está sob estado de tensão e alerta. A onda de violência se espalhou por várias regiões da capital inglesa. Com pedras e pedaços de pau, os manifestantes partiram para cima dos policiais. Viaturas foram destruídas, prédios e ônibus incendiados. O clima voltou a ficar tenso aqui no norte de Londres. Os manifestantes ganharam as ruas da cidade. O policiamento chega a toda hora. Novas vitrines foram quebradas e os policiais estão reforçando a segurança para que não aconteçam novos saques. E o caos tomou conta das áreas afetadas. O transporte público foi interrompido durante a tarde em várias regiões daqui do norte de Londres. E os ônibus que seguiram caminho acabaram assim, com os vidros estilhaçados. Os manifestantes protestam contra a morte de Mark Duggan. Ele teria sido assassinado pela polícia na quinta-feira. Os agentes dizem que ele reagiu a tiros quando foi abordado numa blitz. Moradores do bairro alegam que ele era inocente e foi executado. A polícia matou um homem sem nenhum motivo, desabafou o jovem. Shooting people for no reason. É incrível. Esse jovem protestando era branco, claramente um estudante branco, né? Quer dizer, essas áreas têm maioria negra, mas os protestos se espalharam, né? Não é algo dos negros contra os brancos, né? Acho que é uma explosão muito maior, né, que está acontecendo em Londres, né? É muito mais um protesto social geral, né? Um protesto social. Eu queria lembrar, viu, Rodrigo, a deterioração da democracia inglesa. A BBC, por exemplo, teve problemas há muito pouco tempo. Botaram um diretor deles para fora, etc. E não é mais aquela BBC. Você nota que não é mais. Que era um exemplo, né, de uma TV pública, né? Pública que não tinha interferência, né? E de um nível altíssimo. Não, caiu o nível e ela está hoje, foi objeto de protesto, de dificuldade. Eu li muito isso no Guardian, foi muito discutido, etc. De modo que essa rebelião se explica plenamente. É o neoliberalismo amarrando a coisa econômica
e, por outro lado, a democracia se deteriorando totalmente na Inglaterra. Agora é grave porque a situação nos outros países europeus, a gente tem a crise econômica que já pegou Espanha, Portugal, Grécia, Itália... E a França até... E a França. Então, é um quadro preocupante, não? Porque a França ainda está de greve na rua, assim, mas já começa. Até porque, se a gente lembrar, Igor, esse tipo de protesto que nós estamos vendo agora em Londres, esses foram 4 anos atrás, ou 5, em Paris, né? Paris, muito parecido. Queimaram carros e carros, o símbolo do consumismo, que eram os carros novos, foram queimados pela juventude parisiense, né? Só que a diferença é que agora esses protestos acontecem numa situação econômica muito mais crítica. Quer dizer, em Paris, o governo francês teve condições de colocar dinheiro nesses bairros da periferia que se acalmaram mais ou menos, continua havendo, todo ano acontece queima de carros, etc., mas sem aquela gravidade dos protestos de 2005. Só que agora o contexto que a gente está vivendo é de crise. Eles estão cortando mesmo, cortando tudo quanto é despesa, demitindo gente, o desemprego aumentando cada vez mais em todos os países da Europa, né? Tudo, mais uma vez, para salvar os bancos. Os bancos não podem quebrar. Então, na prática, eles estão tirando dinheiro do povo e colocando dinheiro no bolso dos banqueiros. Esse é o verdadeiro saque. Esses saques que a gente está vendo aí, saqueando loja, isso não é nada. O saque mesmo acontece invisível nos mercados. O dinheiro sai do setor social e entra no setor financeiro para enriquecer ainda mais aqueles que já são milionários. Esse é o problema de fundo que está na Europa inteira e está começando. Que esses cortes agora que eles estão sendo adotados numa escala assim mais drástica, né? Isso aí a gente está vendo o início de um ciclo que a gente não pode prever quais vão ser os desdobramentos. E outra preocupação, a gente já discutiu isso em programas passados aqui, é a questão do racismo, né? Que se manifestou inclusive naquele atentado terrível lá da Noruega, né? O manifesto daquele rapaz que matou dezenas de pessoas era um manifesto racista contra a miscigenação. Então, situação de crise, pessoas perdem emprego, aí vira aquilo. O imigrante é meu inimigo, é quem está tirando meu emprego, né? É claro. Eu acho que é uma situação perigosa também por aí, não, Plínio? Para quem já conhece um pouquinho da história passada na Europa. Fascismo, né? Fascismo mostra suas garras. É por isso, essas manifestações têm esse duplo aspecto. Por um lado, é ótimo que estoure tudo e põe esse neoliberalismo para fora, esses governos, tudo. Por outro lado, esse risco existe de que ele vá para a direita, né? O medo, o susto, etc., vem uma figura forte e põe ordem no pedaço. Então, é algo que a gente precisa examinar com muito cuidado, com muita atenção, porque pode ter um desenvolvimento perverso. Que, aliás, é o discurso que faz aquela apresentadora da BBC. Eu não quero também crucificar a moça, mas enfim, ela estava ali simbolizando um discurso que é o discurso baderneiros, essa turma é da baderna, tem que botar a polícia em cima deles e acabar com eles, né? Eu acho que isso está na ordem do dia na Europa, né? Existe uma turma dizendo que é por aí, que o caminho é esse. Le Pen. Como é que é? O Le Pen. Le Pen na França, né? É exatamente isso. É a extrema-direita. Agora, é claro, quer dizer, um protesto desse tipo do que aconteceu na Inglaterra, isso evidentemente gera preocupação nas pessoas, ninguém gosta de ter sua loja quebrada. Né? Quer dizer, é necessário que esse sentimento, né, de frustração, né, de desejo de mudança, de injustiça, seja canalizado politicamente. Né? O problema é que o sistema político na Europa ele está em colapso. Quer dizer, são grandes partidos, quer dizer, partidos supostamente de esquerda e partidos de direita, que foram se aproximando, foram ficando igualzinhos um com o outro. Né? Quer dizer, eles defendem as mesmas propostas, né, que são propostas de manutenção do sistema, né, propostas neoliberais. A esquerda europeia abriu mão de qualquer proposta de mudança, né, e o que ocorreu é que, quer dizer, as pessoas que se sentem injustiçadas não encontram voz na política, não se sentem representadas. Quer dizer, a democracia não funciona mais. E daí para onde que pode correr essa insatisfação? A gente viu nos países árabes havia isso também, porque ela era uma ditadura, então o protesto foi pela internet, a juventude foi para a praça e se organizou. Na Espanha, os partidos, né, dessa maneira que você disse, muito parecidos, a juventude parece que foi também por internet, sem assim estruturas tradicionais de sindicato, de partido. O que pode surgir daí, Plínio? A verdade é que nós estamos com duas crises simultâneas. Você tem uma crise do capitalismo neoliberal
sistêmica do capitalismo, e você tem uma crise da esquerda. A esquerda está em crise no mundo inteiro, porque ela teve uma experiência de socialismo real que não deu certo. União Soviética. E os países do leste europeu, etc. E essa experiência precisa ser negada, e foi negada, mas não se pôs ainda a outra contrapartida. Então, o resultado é que nós estamos com a convergência de duas crises políticas e uma bruta crise econômica. Gente, 1930, hein? Lembra tanto, não? Está parecendo, né? Assusta para burro. Porque logo depois a gente viu que na Europa veio o fascismo e veio aquela coisa toda. Exatamente. Nós estamos com esse problema na mão. Por um lado, é muito bom que a massa venha para a rua e manifeste. Por outro lado, é muito perigoso. Então, mais responsabilidade para quem tem consciência política. Agora tem a esperança que é a juventude, né? Quer dizer, na Espanha, no Chile, né? Quer dizer, no Chile tem uma juventude que não viveu a ditadura do Pinochet. Né? Então, não viveu aquela experiência de medo, de terror, de tortura, de repressão, né? E que se sente mais livre para se manifestar, para formular suas propostas. Né? Da mesma maneira, na Europa, quer dizer, é uma esquerda que não viveu a queda do Muro de Berlim, né? Quer dizer, a derrota do projeto burocrático de socialismo, né? E que também se sente livre do peso do passado para fazer novas propostas de transformação. Né? A mesma coisa na Grécia. Né? Então, a partir daí, a gente pode ter uma esperança, né, de que a história não vai se repetir num sentido negativo, mas de que vão surgir alternativas de uma mudança para uma vida melhor. É pelo menos o que eu acredito. Tomara, eu quero acreditar. Né? Bom, eu queria agradecer muito a vocês pela presença. Plínio de Arruda Sampaio, com a experiência de quantas décadas? 60. 60 anos de militância. Décadas seria demais, né? Aí também. 60 anos de militância política, ex-candidato à presidência da República no ano passado pelo PSOL. E o Igor Fuser, que é professor da Faculdade de Comunicação Casper Libro, jornalista e é também cientista político. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. O Entrevista Record Mundo fica por aqui. Obrigado a você também pela audiência. Até a próxima segunda-feira, às 10h15 da noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.